Eu quero mostrar para você um vídeo que talvez você até tenha visto já, de uma mãe reclamando de uma apostila do Colégio Objetivo. Vamos assistir aqui e depois eu quero analisar alguns pontos que me chamaram a atenção nesse vídeo e a gente pode pensar juntos aqui sobre isso. Então assistam e depois a gente comenta. Gustavo, por que você quer sair do Objetivo? Eu tô fazendo L na apostila. Porque tá fazendo L na apostila. Gente, tá aqui essa apostila da escola. Calma, deixa eu mostrar a capa, ó. Objetivo, 3º ano, Gustavo. Na primeira página, o que nós temos? 2 meninos fazendo o L na sala de aula. E um está com a camiseta vermelha. O que vocês acham disso? Apostila do Objetivo, hein? Meu filho que viu isso. A primeira coisa que me chama a atenção disso aqui, mais do que a questão, sabe, de fazer L ou não no desenho, na ilustração do livro didático, tem a ver com a exposição feita pela mãe dessa criança. Eu borrei o vídeo aqui, como você viu, né? Eu borrei a cara da criança, borrei o nome dela, porque, claro, eu não sou contra que crianças tenham presença digital, ou que apareçam em vídeos com os pais, ou que até mostrando uma coisa bonitinha, tocando piano, sabe, tocando violão, cantando. Não, a questão não é essa. A questão não é a criança estar nas redes sociais ou ter visibilidade digital. A questão é, nesse caso em particular, quando se trata de uma questão política, num Brasil polarizado, no qual pessoas estão se matando por política, literalmente se matando, né? Pessoas estão, sabe, saindo armadas e matando pessoas por aí. Expor uma criança por causa disso me parece bastante imprudente e desnecessário. Ela poderia ter falado sobre isso sem expor a cara do filho, sem expor o nome do filho na apostila, que ela fez isso, e aí, claro, sem pôr em risco o filho dela. Então, a primeira coisa tem a ver com essa exposição que me parece, como eu falei, desnecessária e até um pouco imprudente e perigosa. Mas, depois disso, você tem a ilustração, né? Então, assim, o filho está reclamando ou reclamou com a mãe de uma ilustração no livro didático dele e que, segundo ele, ele não quer mais retornar ao colégio, não quer mais voltar ao colégio porque há um desenho de crianças fazendo o L no livro. E daí ela mostra a imagem e aí muita gente pensou que é paranoia da mãe, né? A mãe tá paranoica, a criança paranoica, todo mundo paranoico, questão política tomando conta do Brasil, a polarização política e essa mãe aí ficou doida. E aí entra um detalhe, né? Tem grande chance desse desenho ter sido proposital, que realmente ali é um L. Há especificações, né, há delimitações, há exigências muito, sabe, rigorosas para livro didático em relação a retratar o corpo da criança, sabe, dos dedinhos, ou seja, detalhes que em outros tipos de obras para crianças não são necessárias ou não são exigências, no caso do livro didático tem requisitos. Então, numa circunstância normal, imagino, né, haveria uma reclamação com a escola reclamaria com o ilustrador, revisaria o desenho e troca a apostila, sei lá, passa por algum processo interno e revisaria o material didático. A gente tem que pensar, só que retornando um pouco ao cenário do Brasil dos últimos 4 anos, a gente tem que pensar que certas pessoas ficarão realmente incomodadas com isso, ainda mais pensando, como eu falei, nesse tipo de divisão política no Brasil hoje. Tem muita gente, quase metade do eleitorado, que não queria que o Lula se elegesse, quem esperava, né, que houvesse uma conciliação das forças, que houvesse, sabe, uma redução, uma ponderação no discurso, que o Brasil fosse se regenerar politicamente, que houvesse, sabe, um novo Brasil a partir da eleição do Lula, estava muito equivocado e eu alertei sobre isso, né? O fato é que durante 4 anos de Bolsonaro, o que aconteceu foi que a presidência do Bolsonaro ajudou a inflamar a esquerda no Brasil, as esquerdas, os grupos de esquerda no Brasil, ajudou a inflamar esses grupos que se reorganizaram, que criaram táticas de enfrentamento ao bolsonarismo e que isso levou a uma reorganização política também, institucional, para a vitória do Lula. Então, assim, a presença da extrema-direita no poder levou a uma reorganização da esquerda moderada no Brasil e uma reorganização também da esquerda radical no Brasil. Então, isso foi consequência direta do bolsonarismo. Inclusive, eu mencionei isso logo no começo, em 2018, quando houve o resultado da eleição, que a vitória do Bolsonaro seria, para muitos grupos de esquerda, embora fosse um governo catastrófico, embora a gente pudesse esperar o pior disso, inclusive até, sabe, ruptura democrática, na pior das circunstâncias, que isso seria uma oportunidade para a esquerda rever erros do passado, se reorganizar e, quem sabe, ocupar esse espaço no futuro. Então foi o que aconteceu.
Justamente isso. A extrema-direita no poder levou a uma reorganização da esquerda. E agora, com a esquerda no poder, inclusive talvez repetindo alguns erros do passado até, isso vai levar a uma reorganização da direita. Então o jogo continua polarizado, vai continuar, dividido durante muitos anos, não me parece que haverá uma conciliação, continuará havendo um clima de divisão. E aqui eu nem falo, é importante ressaltar isso também, porque sempre distorce o que eu digo nesse sentido. Aqui eu nem falo no Lula, no PT, como um oposto do Bolsonaro. Falo apenas que é uma esquerda. A esquerda moderada no poder agora, ela vai inflamar grupos direitistas que estão organizados, que têm think tanks, que têm instituições, organizações para debater esses assuntos, que vão continuar se articulando para ganhos políticos no futuro próximo. Então, esse é o jogo pendular, geralmente oscilava no meio, num discurso moderado, e de repente descambou para a extrema-direita com o bolsonarismo. E essas vozes continuam participando da política, continuam tendo visibilidade, continuam nas redes sociais, portanto, a gente não pode imaginar que haja uma redução do tom agressivo, do tom polarizado, que fará parte da política brasileira durante um bom tempo. Então, é claro que isso se reflete no lar das pessoas. Então, como eu falei, o que surpreende mais do que tudo, além da exposição que a mãe faz do filho, também tem a ver com uma criança, não sei qual a idade desse menino, mas uma criança em idade escolar, pequena, talvez, 10 anos, 11 anos, não sei, que se incomode com esse símbolo, Se a mãe houvesse visto a apostila e houvesse incomodado com o L, seria uma coisa, seria uma mãe bolsonarista talvez, ou direitista brasileira incomodada com isso, mas se a criança houvesse identificado isso e houvesse falado para a mãe depois, não quero voltar ao colégio por causa dessa ilustração aqui, isso me parece um pouco chocante para você ver como também se dá a influência e, entre aspas, aqui a doutrinação no âmbito familiar, como os pais bolsonaristas ou direitistas estão impactando no filho, que nem sequer compreende muito, talvez, jogo político, mas que sabe que fazer o L não é legal, porque isso está vinculado ao petismo, ou ao Lula, ou à esquerda. Ideia crítica à camiseta vermelha, que também foi uma coisa que me surpreendeu quando eu estive aí nas eleições, porque eu vi muita gente com camiseta vermelha, com orgulho, e me parecia que antes, aí, durante um tempo no Brasil, era inapropriado você usar, porque poderia apanhar na rua, Então essa questão da criança incomodada com isso me chamou a atenção, porque me parece que ela está sendo politizada, mas de um modo extremado, de um modo, inclusive, doutrinário, Esse é outro ponto. É importante que as crianças sejam letradas em política, que aprendam o que é política, que aprendam quais são as instituições, como operam os poderes no Brasil, de como se dá o jogo político, do que são as ideologias políticas, inclusive, compreendam essas diferenças, compreendam como é a vida da política, porque um dia, e muito brevemente, essas crianças estarão votando, estarão escolhendo seus representantes, estarão participando do jogo político eleitoral, estarão participando, sendo candidatos, inclusive. Então, é fundamental que essa formação, essa educação já comece na escola, inclusive, em outros espaços de politização infantil. E esse é um ponto importante que eu e minha companheira, Carolina Arcari, em breve estaremos fazendo também. A gente vai começar a trabalhar com questões de educação política para crianças. Estamos preparando material aqui de livros infantis sobre esse tema, que quem sabe a gente possa ajudar nessa compreensão, de modo a esclarecer como as coisas se dão. Então, como eu falei, a questão também não é uma criança a par do jogo político, a par da ideologia dos pais, mas que ela esteja reproduzindo de maneira talvez acrítica o que os pais fazem. E aí se incomodar com isso. Então foi um ponto que despertou alguns alertas aqui, porque é aquela questão, Não há posição isenta, não há posição que não seja ideológica. Os lares, as igrejas, as escolas, a televisão, a imprensa no geral, cada um desses locais tem um viés ideológico e político, tem um posicionamento mais claro ou menos claro sobre a realidade, e isso vai ajudando a formação nossa, como indivíduos, como cidadãos e como eleitores também. Então é importante que saibamos quais são as possibilidades, quais são as ideias que estão circulando, sendo veiculadas, como a gente transita por elas, como a gente entende o que seria mais benéfico para a sociedade como um todo ou para o indivíduo. Então eu acho que vale a pena sim ressaltar alguns tópicos e ajudar nessa formação de crianças, de modo que elas não sejam também tão bitoladas assim em relação à política, reproduzindo o fanatismo político de seus pais, muitas vezes. Que elas consigam navegar nesse mundo que é complicado, que é caótico e que até adultos se confundem muitas vezes. E só ressaltando que não me parece que a gente verá, um Brasil pacificado, um Brasil apaziguado nos próximos anos. Eu acho que o jogo agora vai levar a pender de novo para a extrema-direita. Com o Lula no poder, com o PT no poder de novo, isso vai reforçar, isso vai reorganizar os grupos de direita, eles vão continuar com o discurso inflamado, vão continuar radicalizando as pessoas, usando as redes sociais para isso, canais bolsonaristas continuam bombando aqui no YouTube, então não me parece que esse jogo tenha acabado, a gente pode ter visto talvez um recuo deles pelas prisões realizadas no 8 de janeiro, a gente pode ter visto, um recuo estratégico deles, mas, no final das contas, eles continuam por aí e vão continuar impactando a política por um bom tempo.
Bem, quero saber o que vocês pensam sobre essa história toda, sobre esse vídeo publicado pela mãe. Como é que você entende isso? Você acha que foi intencional? Se é um L realmente ou não? Se foi acidental isso? Se foi por acaso? E me fale aí, me conte aí como é ou como foi a sua politização quando era criança, se você era uma criança engajada, se seus pais eram pessoas engajadas que passaram isso para você ou não, e como você lida com seus filhos, caso tenha filhos aí, como é que você lida com seus filhos com essas questões? Se eles estão compreendendo, se eles sabem o que está acontecendo. Se você conversa sobre isso com eles de algum modo, deixe no comentário aqui embaixo, deixe o joinha, se inscreva aqui no canal, se torne um membro ou um apoiador para dar uma força. E quem quiser, vou deixar na descrição aqui o link para o meu Clube do Livro Filosófico. Todos os meses se encontra 2 vezes por mês para debater obras de filósofos ou de escritores que abordam filosofia em seus textos. E no mês que vem, março, a gente vai trabalhar com o livro do Platão chamado Apologia de Sócrates. É um livro muito importante no qual o Platão homenageia e relata o processo sofrido pelo Sócrates, que é um dos grandes filósofos do Ocidente. Então participe, link na descrição, espero você por lá. Um abração e até mais. Tchau!